Bom dia. Dentro da proposta de unir o conhecimento midiático e o conhecimento espiritual, né? Que a gente batizou de Viagem na Maionese Espiritual. A gente queria comentar um anime, coisa básica, Kaiju número 8. Na cultura japonesa, Kaiju são aqueles grandes monstros, né? Godzilla seria uma espécie de Kaiju. Quando a gente via Ultraman, aqueles monstros que o Ultraman e o Vesper e o Ultra Seven lutavam, eram Kaijus. Então tem um novo anime, né? Que é derivado de um mangá, que é Kaiju número 8, em que os Kaijus, né, esses monstros grandões, aparecem em Tóquio e são eliminados, né, por um grupo de caçadores de Kaiju. E o personagem principal, ele corta Kaiju, ele é uma espécie de açougueiro de Kaiju, porque o Kaiju nesse anime tem vários, além da carne, tudo mais que o Kaiju tem é precioso e valioso. Então o Kaiju, depois de morto, ele é devidamente cortado. E acontece que esse personagem sofre um acidente e... tô resumindo, né, gente? Um pequeno ser, uma espécie de micro Kaiju, do tamanho de um pombo, entra dentro dele, desse personagem, desse rapaz, e quando isso acontece, ele acaba virando um Kaiju. Só que dessa vez ele tem uma particularidade: ele vira um Kaiju do bem, né? Porque ele depois descobre como voltar à aparência humana. No início ele fica com uma aparência de Kaiju e ele volta para a aparência humana. Que relação que eu quero fazer com o conhecimento espiritual? Olha só como a gente deu uma viajada boa agora. No mundo espiritual, nas regiões mais densas, os espíritos que trabalham lá são espíritos que muitas vezes eram daquela região, eram exímios frequentadores das regiões inferiores e que mudam sua ficha e começam a trabalhar no bem. Então é comum que nas regiões inferiores, como a gente pode ver no livro Ação e Reação, de André Luiz, que aqueles que ajudam a resgatar as pessoas das regiões mais trevosas são pessoas que estavam lá, muitas vezes, maltratando essas pessoas, fazendo mal a essas pessoas, ou sendo habitantes dessas regiões e que se redimiram. Eles acabam se transformando em espécie de trabalhadores que conhecem muito bem a região, porque o mundo espiritual, ele é composto de planos ou subplanos, e esses planos ou subplanos têm frequência vibratória diferente, e isso implica que os espíritos mais sutis, para estarem nessas regiões mais densas, é muito sacrificial, é muito complicado eles estarem nessas regiões mais densas. Então,
que acontece? Eles precisam, para estarem nessas regiões mais densas, eles precisam de fazer um enorme sacrifício vibratório para poderem trabalhar nessa região. Então, é comum que dentro de um processo evolutivo, apenas uns poucos façam esse sacrifício de estar nessas regiões mais densas e eles comecem a colocar as pessoas da própria região que eles resgataram como trabalhadores, por um motivo muito simples. Só assim você começa a dar a essas pessoas condições para se melhorar. Isso daí é a natureza evolutiva da vida. Se só aqueles que são muito bons fizessem o trabalho do bem, que chance nós, espíritos imperfeitos, teríamos de melhorar? Percebe? Então o sentido evolutivo da vida, ele é muito claro. Ele é focado em dar chance e oportunidade para quem está vibrando numa densidade, ele acabe também ocupando o trabalho do bem e ao longo do tempo ele faça o trabalho e se transforme de obsessor para mentor, faça esse ciclo de crescimento. Então o mundo espiritual inferior, ele é como nesse anime, assim como esse kaiju, ele vai ser um kaiju que vai lutar contra os kaijus do mal. No mundo espiritual, a redenção, claro que não é luta, né? Não é violência, mas é resgate. Os ex-egressos das zonas inferiores vão começar a resgatar os seus parceiros. E isso é um processo que muitas vezes, por incrível que pareça, continua quando a gente está encarnado. Às vezes você é professor, às vezes você trabalha na casa espírita e na verdade a gente está achando que é muito superior e somos todos egressos dessas regiões inferiores, sendo aqueles que puxam barco, são na verdade aqueles que foram os primeiros a saírem daquela região mais densa. E isso acontece, a gente percebe também, devido aos valores que a gente cultiva. Quanto mais os valores são terra a terra, isso demonstra que o local de partida não pode ser muito alto. Não pode ser de nível vibratório, de frequência vibratória muito alto. Quanto mais questões emocionais nós trazemos, mais problemas de autoestima, depressão, mais problemas de organização consciencial, organização de vida, descontrole emocional, não conseguir saber fazer boas escolhas de relacionamento, tudo isso denuncia traços de inferioridade moral que nem sempre a gente tem maturidade para perceber. Nós não entendemos que inferioridade e superioridade estão atrelados a tudo que nós somos e não a conhecer alguma coisa, ter conhecimento espiritual de alguma coisa, ter vivência espiritual de alguma coisa, ter mediunidade. Então eu estou fazendo aqui uma relação entre esse kaiju, né? Esse kaiju do bem, do kaiju número 8, esse anime, e o fato de que justamente dentro de um processo de evolutividade, nas zonas inferiores, como a gente pode ver no livro Ação e Reação, e na própria Umbanda também tem isso, né? Fazendo um paralelo aí com
o conhecimento dos nossos irmãos, tem esse conhecimento dos chamados batizados, aqueles agora que só fazem um bem. Então você tem, a doutrina espírita explica que para além das alegorias míticas, bem ao gosto da Umbanda, o que você tem são seres humanos que antes viviam num estilo de vida muito terra a terra e que hoje, sem terem ainda mudado exatamente a frequência vibratória, já trabalham no resgate. Lembro do episódio em que se dizem, foi vivenciado pelo Chico Xavier, que ele encontrou um espírito ainda com traços de inferioridade muito grande, e o Chico pensou que era um vampirizador pelos hábitos dele, e ele disse que na verdade ele ajudava, que ele, quando o espírito desencarnado era muito denso, ele entrava nos cemitérios, ele trabalhava resgatando e ajudando, e não deixando que os espíritos vampirizassem os desencarnados que tiveram vida mais invigilante. Então, para quem entendeu, é justamente esse tipo de pessoa desencarnada que é o converso do bem, é o recém-convertido do bem, que antes... Porque veja bem, deixa eu também falar uma coisa que eu acho que é importante. A frequência vibratória, ela não muda tão automaticamente quando os valores que a pessoa traz dentro de si ainda são densos. Em geral, você precisa trabalhar lá no mundo espiritual com bastante intensidade, porque o mundo espiritual, ele no plano que tem aparência humana, no plano com forma humana, ele é também conhecido como astral. Esse plano espiritual, ele é extremamente emocional, e justamente por ele ser emocional, a gente se perde muito quando está lá, porque como a gente passa uma vida inteira sem fazer um cultivo dos sentimentos mais nobres, as pessoas chegam lá e são facilmente arrebanhadas pelas correntes emocionais de mágoa, ódio, luxúria. E muitas vezes dá para ficar anos, muitos anos, presos a isso, muitos anos. Para a pessoa mudar em definitivo, é necessário que ela trabalhe lá no bem, com as oportunidades que surgirem, no plano em que ela se encontra. E para coroar a cereja do bolo, o grande sucesso acontece quando ela renasce. Só na reencarne é que a gente vai saber, vai poder sedimentar valores novos. Então nem sempre a frequência vibratória ela é mais fácil lá no mundo espiritual. A mudança, ela acontece, mas nem sempre é possível grandes mudanças. Grandes mudanças, elas são mais fáceis aqui, quando você confirma com toda a pressão que o mundo físico faz, que de fato você mudou. Então o sentido evolutivo da caminhada humana, ele é muito interessante se a gente entender o grande contexto. O mundo espiritual é feito de camadas vibratórias, ok? Essas camadas vibratórias têm população. O indivíduo, quando está encarnado ou desencarnado, ele vibra numa frequência espiritual que ela é totalmente moral, que tem a ver com o conteúdo espiritual íntimo que ele armazena dentro de si, do conjunto de valores, virtudes e vícios que ele traz dentro de si.
Então o sentido evolutivo, ele tem todo um teor moral. Quanto mais os valores que a gente cultiva são valores nobres, amorosos, maior a nossa frequência, ela se purifica, ela se sutiliza. E aí é que está o segredo desses que eram kaijus, né? E agora não querem mais ser porque entenderam que esse caminho, vou fazer uma alegoria do espírito inferior. Nós somos, na verdade, ex-kaijus, tendo a oportunidade, nós que aqui estamos encarnados, de trabalhar no bem e sedimentar na nossa consciência novos valores, valores de bondade, valores de fraternidade. Então era isso, essa associação entre os espíritos que trabalham arduamente nas regiões inferiores para resgatar pessoas, tirar desencarnados da lama, de prisões, de masmorras, da prisão do ódio, e que estavam lá antes disso. Com o tempo eles acabam se sutilizando e aqueles que eles resgataram os substituem, mostrando o sentido evolutivo da humanidade. Nós podemos pensar separados uns dos outros, mas na grande realidade nós somos uma grande família universal. Se sentir separado, o individualismo, né, é que geralmente cria boa parte de nossas ações e visões de mundo equivocadas. Então, sobre kaijus e aliados, redenção no umbral, ficamos por aqui.